Resolução agora 809. Isso. Antes da resolução, vamos trabalhar dentro da resolução 809. Vamos trabalhar o ponto do CPB, tá? Vamos pegar o Código de Trânsito Brasileiro para nos dar a base para estudarmos a resolução 809. Qual é a base? Dá uma olhada aí, se é a partir do 114. Identificação de veículos. No Código de Trânsito Brasileiro. Esse é o artigo 114. Identificação de veículos. Rafa, para eu estudar a resolução 809, eu dou uma olhada primeiro no capítulo Identificação de veículos, tá? Porque aqui vai trabalhar algumas situações que eu preciso linkar com o quê? Com a resolução. Tranquilo? Então nós vamos trabalhar identificação de veículos a partir do artigo 114 do CPB, vai até qual artigo? Dá uma olhada aí para mim. Do 114 a 117. Do 114 ao 117 do CPB. Mais resolução 809, que é a resolução que vai trabalhar o quê? O CRLV. CRLV. Beleza? Tranquilo. Você colocou tinta nesse aqui? Não. Tá bom essa agora? Ah, não, botei esse que eu botei. O azul que eu não botei. Tá bem forte. Beleza, gente. Mas esse tá mais... Artigo 114. Aí aqui é leitura, tá? CPB a gente tem que fazer a leitura, não tem jeito, eu vou trazendo aqui, fazendo os comentários, né? Quanto ao capítulo que você falou, Artigo... é o capítulo 9 sobre veículos. Isso. Aí tá a identificação de veículos, eu quero esse. É 114. Isso aí. Vamos lá no 114, vamos fazer aquela leitura conjunta. Artigo 114. O veículo será identificado obrigatoriamente, é o que está escrito aí, por caracteres gravados no chassi ou no mono. O que a gente chama de número de chassi, a gente fala assim, é o número do chassi do veículo. Na verdade, pode ser o número do monobloco. Não é número de chassi. O nome técnico é qual? É o VIN. Tá? O nome técnico, que a gente chama assim, é o número do chassi. Qual é o número do chassi do carro? Na verdade, é o número VIN. Tá? Aí tem uma sigla em inglês que... Isso, o VIN, já estou aqui no 114, eu preciso fazer os comentários. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no mono, artigo 114. Existem veículos, foca em mim, Rafa, existem veículos que possuem chassi, outros veículos não. Todos possuem chassi? Não. Existem veículos que são montados em cima do chassi. Aí você monta a carroceria. E existe o veículo que ele é o próprio chassi. É o veículo monobloco. Então, por isso que ele fala, o número do chassi, o número de identificação do veículo, o número de identificação veicular, ele será obrigatoriamente gravado onde? No chassi ou no mono? Por exemplo, o seu veículo, qual é o seu veículo? O Onix, ele não tem chassi. Ele é montado no estilo monobloco. Porque o que é um veículo que possui chassi? Como eu sei que o veículo possui chassi e o outro possui monobloco? O veículo que possui chassi, eu consigo arrancar aquela carroceria, consigo arrancar a cabine, por exemplo, e ficar só o chassi. O seu não consigo fazer isso. O seu ele é uma coisa só. É o monobloco. Ah, mas ele tem as rodas. Sim, tem as rodas, tem os eixos, isso aí é normal. Mas o caminhão, por exemplo, o caminhão já é chassi. Você consegue tirar a cabine, você consegue tirar a caçamba, a carroceria, você consegue tirar tudo, fica só aquele chassizão. Aí é o veículo que possui chassi. Por isso ele fala, obrigatoriamente será gravado no chassi ou no monobloco. Tranquilo? Beleza? E aí, esse número é o número de identificação veículo. Na sigla em inglês eu acho que fica assim, né? É ou não é, Lu? Não, é com V. É com V?
Eu achei que estava fortão com dado. É veicular. V em inglês é a mesma coisa. Pra gente aqui fica NIV. Tá? Número de identificação veicular. É o famoso VIN. Veículo, Identification, não sei o que, aquela palhaçada. Tá? Engraçado, a gente é brasileiro, em vez de conhecer como NIV, a gente conhece como VIN. Olha só. A gente fica dando moral para americano. Né? Todo mundo fala o número VIN, tá? Falou no VIN, é esse aqui. Número de identificação veicular. É o famoso número do chassi. Possui quantos caracteres? 17. O VIN possui um NIV, em homenagem aos brasileiros, eu vou falar NIV. Número de identificação veicular. Se vier VIN, também está certo. É na prova de VIN, que tem resolução falando sobre VIN. Veículo, Identification, NAMB, essa palhaçada. Tá? E você vai lembrar que é a mesma coisa. NIV e VIN é a mesma coisa. Aqui está em português e aqui está em inglês. São 17 caracteres. Depois a gente vai trabalhar essa resolução do carro. Já estou adiantando o assunto. Além do VIN, eu tenho o VIS. Também a mesma, isso aqui também é em inglês. A gente só grava as coisas em inglês, olha que loucura. VIS também é a mesma coisa. VIS é o eles chamam de número do vidro, né? São quantos caracteres o VIS? 8 caracteres. Tem uma resolução que nós vamos trabalhar nisso. Basicamente, esses são os dois números, Jéssica. Isso aqui é o número de identificação do. Não, o número do vidro não, né? É o VIS, grava como VIS, tá? É aquele do CSV? Não. Esse aqui, olha só. Vou dar um exemplo aqui de um veículo GM. 9. Ó, o GM já começa assim. 9BG, eu já sei que é GM. 9BG, eu já sei que é GM. 9, eu já sei que é América do Sul. B, eu sei que é Brasil. E G, eu sei que é GM. Isso aqui já identifica várias situações do veículo. Esses três primeiros aqui. Já vai identificar que foi feito aqui, no nosso continente. Já vai identificar Brasil e identifica a montadora. Esse terceiro dígito aqui, ele vai indicar a montadora. Se fosse, por exemplo, 9BD, eu já sei que não é GM, tá? 9BD, tem que lembrar lá qual é 9BD. 9BZ, BZ. Esse aí é a marca? Isso aqui, esse dígito aqui, ele vai identificar a montadora, tá? Se é GM, se é Ford, se é Chevrolet, Volkswagen, 9BW, tranquilo? 9BZ é Ford, 9BD é Fiat, tá? E onde tem isso? Tem uma resolução própria? Eu não sei se vai cair isso para vocês, isso está numa, acho que isso está numa, não sei se está na norma da LNT, depois a gente olha isso aí. Só estou já dando um spoiler aqui, porque isso aí vai cair, pode cair na prova. Mas, e na prática vocês vão precisar disso aqui. Mas normalmente começa assim, 9BW, aí tem mais, já tem 3 aqui, tem mais 14 dígitos, tá? Então tem mais 14 dígitos. Já tem 3 aqui. São quantos caracteres? 17. Os 8 últimos caracteres do número de identificação veicular, do número de chassi, que a gente chama, são 17. Os 8 últimos são separados para o VIS. Esse aqui é um número que identifica aquele veículo. O que é esse VIS? Esse I aqui é de Identification. Certo? Série Identification veicular. Tá? Ele vai identificar aquele veículo. É um número singular daquele veículo. Os 8 últimos ali. Tá bom? A gente chama de VIS. Cada veículo tem o seu VIS. E esse VIS, que são os 8 últimos do chassi, ou do monobloco, né, ou da identificação, esses 8 últimos, eles vão estar colocados, vão ser colocados em várias partes do veículo, tá? Tem os vidros têm esse número aqui, o VIS.
Na porta, normalmente tem uma etiqueta. Esse VIS, o VIN, ele é gravado onde? Obrigatoriamente. No chassi ou? Isso. E ele é gravado mesmo, ele é gravado. Ele é gravado. Esse aqui, ó, ele vem em várias partes do veículo, ali na coluna da porta, ele vem no painel porta-fogo, lá dentro do capô, ele vem em vários lugares. E no vidro, e ele é gravado também nos vidros do veículo. Esse aqui, ele não precisa ser gravado diretamente na peça. Ele pode vir numa etiqueta, numa plaqueta ou numa etiqueta autocolante e autodestrutível. Vamos lembrar, o VIS, ele vem numa etiqueta autodestrutível. Como assim? Se você tentar arrancar, ela se estraga toda. Entende? Você não pode arrancar de um veículo e colocar no outro, porque ela vai se destruir. Ela foi feita para aquele veículo e não pode tirar dali. Tranquilo? Então tem essa diferença. Esses dois números são muito importantes. Quais? O VIN e o VIS. Beleza? Tranquilo? Depois eu vou dar uma olhada, mas eu acho que não caiu no último edital. Porque cada número desse ele vai identificar uma coisa. É isso que eu estou falando para vocês aqui. O terceiro dígito, eu já sei qual é a montadora. Por exemplo, se eu olhar assim, 9C2 eu já sei que é Honda. 9C6, já sei que é Yamaha. Porque eu olho isso todo dia lá. Mas é porque também? Porque eu já sei que o terceiro dígito ali, ele vai marcar a montadora. Existe um dígito que vai marcar o ano de fabricação. Eu vi que o dígito lá, o dígito é 7, eu já sei qual é o ano de fabricação do veículo. Tem isso também. Tá bom? O pessoal até fazia uma brincadeira que quando era o dígito, quando tinha lá 94, eles falavam que era Romário, que era o ano do veículo, tinha essa situação lá. Mas eu não vi isso no último edital, então não vamos pegar isso aí agora. Se precisar, depois a gente fala sobre isso, tá bom? Eu só preciso saber isso aqui, porque isso aqui caiu. Quantos dígitos o número do VIN? 17. Conhecido também como o número do chassi. É o número que cada veículo tem um número de chassi diferente, tá? Não posso ter um número de chassi para esse e para aquele iguais, não, isso não existe. O começo é igual, 9BD, 9BW, você vai ver um monte, 9BW, 9BG, 9C2, 9C6, isso você vê em todos esse início, mas depois tem que mudar, tá bom? Não existe o mesmo número para dois veículos, tranquilo? Como não existe a mesma placa para dois, a não ser que o veículo tenha sido clonado. Tranquilo? Então 17 dígitos o número chassi, o número VIN, e 8 dígitos o número VIS. Tá bom? Tranquilo? Rafa, pegou isso aí? Beleza? Dá uma olhada na resolução aí. Dá uma olhada aí, vê se são 8 dígitos mesmo. Só pra gente. Tem um tempo que eu não li essa resolução. Você tá com suas resoluções aí, Hélio? Não, né? Qual que é o número dessa, lembra? Peraí, eu pego aqui rapidinho, já está aqui na boca do gol. Só para não... Eu estou com todas aqui, deixa eu saber. Eu dei uma lida nessa resolução de desse, agora não estou lembrando qual é a resolução. Mas se não está no material de vocês é porque não caiu no último edital. Tranquilo, mas todo mundo entendeu? Isso aí é básico, tem que saber, tá? O número VIN e o número VIS, tá? Mas eu li essa resolução em algum lugar. Eu também lembro. Depois a gente dá uma olhada qual é a resolução. Porque deveria estar na parte do veículo, não deve, eu acho que não estava no último edital, por isso eu não coloquei. Então o 114 diz o quê? O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no Chassi ou manual.
Aí eu vou colocar no meu CTB. Que número é esse? 20. Beleza? Tranquilo? 20. A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante. Olha só o que tem que gravar. Olha o que o chassi, o número do chassi, o número VIN, o número de identificação veicular, ele precisa identificar o veículo, o seu fabricante e suas características, além do ano de fabricação. Existe um dígitozinho ali do VIN que ele marca o ano de fabricação, tá? Que não poderá ser alterado. As regravações dependerão de prévia autorização da autoridade, tá bom? E somente serão processados por estabelecimento a ela, credenciado. Olha só que interessante. O cara, para regravar aquele número, ele precisa de quê? De algo. Se ele não tiver essa autorização, ele incorre crime. Existe um crime para isso. Existe um crime que é aquele cara que adultera, suprime, adultera ou remarca número de identificação do veículo. Quais são os números de identificação? Chassi. Existe um tipo penal somente para isso. É o 300 e alguma coisa. É o 300 e alguma coisa. Dá uma olhada lá no 300 e alguma coisa, que isso aí foi uma briga, porque mudou. Não, do CP, né? Ah, foi CP. É. 300 e alguma coisa do CP. Vamos colocar nessa parte aí do CTB, você coloca assim, ó. Remarcar se a autorização é crime. Deixa eu achar o. Artigo 311 do CP. Artigo 311 do CP, vamos lá. Eles acrescentaram uma situação que não tinha, por isso que eu quero trazer esse artigo para vocês, porque ele é importante. Engraçado, os crimes contra a administração pública começam no 312. Então esse aqui, ele não é um crime contra a administração pública, esse 311, ele é um crime que a gente chama de crimes contra a fé pública. Crimes contra a fé pública. Aí ele está dentro desse outro título. 311. Adulterar, olha o tipo, depois ele dá uma lida em casa, ó. Adulterar, remarcar ou suprimir. Redação dada pela Lei 4562 de 2023. Lei 9, em 2023, isso aqui mudou, a gente estava na lei seca, foi uma corrida de ganso. Por quê? Não tinha o suprimir, só tinha o quê? O adulterar ou remarcar. Não tinha o verbo suprimir. E aí o que aconteceu? Por quê? E aí, como não tinha o verbo suprimir, quando o cara suprimia, por exemplo, está ali um número, na coluna ali da motocicleta tem um número do chassi gravado ali. O número de identificação veicular, o de 17 caracteres, o número VIN. E aí o cara ia ali e fazia o quê? Raspava aquilo ali. Ele suprimia, ele raspava tudo. Suprimia o número. Tinha o verbo suprimir? Não tinha. Aí alguns diziam assim, parte da jurisprudência dizia assim, esse cara, isso é um fato atípico, porque ele não suprimiu, porque ele não adulterou nem remarcou, ele suprimiu. Só que aí vinha outra parte da jurisprudência e falava assim, mas ele raspou. Se ele raspou, ele adulterou. Porque se ele arrancasse 2 números daquele ali, ele não teria adulterado? Sim, mas ele suprimiu tudo, então ele não adulterou. Não adulterou. Então tinha essa briga. Se era um fato atípico, quando o cara suprimia, quando tirava tudo,
ou se era o mesmo, suprimir era o mesmo que adulterar. Aí veio o legislativo e falou assim: vamos acabar com essa confusão? Vamos colocar o verbo suprimir. Que agora, se ele adulterar, remarcar o suprimir, está na mesma. Aí criou outro problema: os veículos que andavam sem placa. Porque eu falei para vocês, isso aqui é um crime contra a fé. O que ele está protegendo? Eu disse para vocês, por trás de toda norma penal, de toda norma penal, existe um bem jurídico tutelado. Ele está querendo proteger algum bem jurídico. Qual o bem jurídico que ele quer proteger aqui? A fé pública. Isso aqui é um número oficial. A montadora marca isso aqui, cadastra no Renavan, isso aqui é uma identificação do veículo. O cara não pode suprimir, não pode ficar adulterando isso aqui. E aí, ocorreu o seguinte: isso aqui é para proteger o quê? A fé pública. Para proteger os sinais públicos que identificam o veículo. Não é para proteger aquele sujeito que arranca a placa do veículo para dar cavalinho de pau, para não pagar a infração de trânsito. Aí gerou um problema. Porque nas operações de trânsito, ele está sem placa, suprimiu. Aí o cara falou: não, mas foi na enchente, que eu passei ali por uma enchente, acontece ou não acontece? De perder a placa na enchente. E ela caiu, nem vi. Ela está presa em flagrante. Caramba, que absurdo. Começou a gerar esse problema. Está sem placa, preso em flagrante, porque ele suprimiu. Mas o suprimir é um crime doloso, é com dolo, é com intenção, não é porque caiu a placa na enchente. Entenderam isso aí? Gerou-se um outro problema, um monte de absurdo jurídico aí. Inclusive aqui em Araruama, primeira licença do veículo, o veículo já foi emplacado alguma vez? Não. Se é a primeira licença. Veículo zero já foi emplacado? Aí o delegado, o indivíduo é abordado, o delegado chega na delegacia, o delegado está preso em flagrante, porque você suprimiu. Como você suprime uma coisa que nunca existiu na moto? Existe a possibilidade de você suprimir uma placa que nunca foi colocada, mas ele prende. O delegado daqui, ele prende. Mas não tem prazo? Então não tem, na verdade, não tem o prazo é para você. Esse prazo é um prazo comercial. Para quando você compra em outro estado, outro lugar, você tem 15 dias para transitar do lugar que você comprou até o local do seu domicílio. O prazo é para isso. Não é para você ficar dentro da sua cidade rodando. Você já está no seu domicílio e fala assim: eu tenho 15 dias, estou amparado pela lei. Está amparado nada, que está errado. Entende? No prazo não é para você ficar girando dentro da sua cidade. O prazo é para você pegar o veículo lá de onde você comprou, que às vezes você comprou em outra unidade da federação, e traz para o município de domicílio. O prazo é só para isso. Tá bom? Então não tem prazo para rodar. Só que, se o indivíduo flagrado com um veículo 0 km, que nunca foi emplacado, está sem placa. A placa é o número de identificação do veículo. Aí eu vou falar para esse indivíduo que está preso em flagrante: você suprimiu a placa. Ele fala: não suprimi nada, nunca teve placa. Não interessa, está preso. É isso que o delegado fala. E se tu insistir como advogado, o delegado vai falar assim: doutor, isso é o meu entendimento. Se o senhor quiser. Não, mas eu não concordo. Ele fala: se o senhor não quer concordar, o senhor que faça a prova para delegado. Ele ainda é abusado. Você que faça e tenha o seu próprio entendimento. Quer dizer, a prisão é ilegal, ele está chancelando a prisão ilegal, porque o cara não suprimiu nada, e aí ele é abusado. E é melhor você não falar nada, você não tá bom, doutor. Depois você que recorra ao juiz lá e fala: juiz, ele não suprimiu nada. Mas aí você precisa ter um entendimento até da legislação de trânsito, porque senão o cara não entende nada, e o advogado que não é da área de direito, não sabe de trânsito, ele vai até falar: não, o delegado está certo, você suprimiu nada. Entenderam? Mas existe o crime de suprimir aquele cara que arranca as duas placas para quê? Com a intenção de burlar. Vou arrancar as placas originais e vou colocar placa falsa aqui, vou fazer qualquer situação. Tranquilo? Então eu não posso pintar a placa toda hora que chega no Detran. Eu não posso dar uma pintadinha aqui na placa, não, que ela está meio... Não, você não pode pintar a placa. Porque pintar a placa é o quê? Adulterar. Tranquilo? O número já está apagando, eu vou dar só uma pancadinha aqui, não. Você está remarcando, sem autorização,
Não posso fazer isso. Não posso remarcar, não posso adulterar e não posso Lembrando que isso é com dolo, não é com culpa, tá? Não existe essa modalidade de culpa, é com dolo. Ele tem a intenção de adulterar, de remarcar. O tipo penal ele quer proteger isso, tá bom? E aí na lei seca era uma briga, porque eu não levava para delegacia. Primeiro que eu já não queria ir para delegacia, eu não sou maluco. 3, 4 horas da manhã para delegacia para São Gonçalo, chegar lá, o cara dormindo, eu falar pro cara que está dormindo, pro policial que está dormindo, policial aqui, ele estava sem placas. É desgraçado. Policial dormindo, e era isso que acontecia, eu não levava, tá bom? Então tem essa situação aí, você precisa analisar quando você estiver lá na operação de trânsito. Existe o crime: suprimir, adulterar ou remarcar, tá bom? Agora, se tiver prévia autorização, beleza. Parágrafo 3º. Nenhum proprietário. A modificação do veículo, né? Que o parágrafo 3º está falando de modificação do veículo. Se eu modificar o meu veículo, eu preciso de uma coisa chamada, isso cai em prova, CSV. O que é o CSV? É o Certificado de Segurança Veicular. Você pode anotar no seu caderno. O que é o CSV? Certificado de Segurança Veicular. Isso, aí você coloca assim, ó. Emitido pelo Inmetro. Para que serve o CSV? Para modificações feitas no veículo. Então o CSV é o Certificado de Segurança Veicular. Emitido pelo? Quando houver modificação do veículo. Amanda, eu quero, as ruas aqui são maravilhosas, então aqui é tudo tapete, eu quero o meu carro assim, no chão. É isso que eu ia perguntar, esse caso de carro rebaixado. Eu quero colocar assim, eu quero colocar no chão, porque eu gosto de andar assim, que aqui as ruas são maravilhosas, é tudo no certinho. Aí eu posso fazer isso. Eu posso fazer, mas eu tenho que ir ao Inmetro. Eu tenho que ir ao Inmetro, levar meu veículo ao Inmetro. Ele vai emitir o CSV, o Certificado de Segurança Veicular, dizendo assim, ó, esse veículo está a tantos milímetros do chão. Ele coloca lá a medida, eles medem. Aí você vai ao Detran e vai agendar um serviço chamado alteração de característica. Você alterou o veículo. Tem que colocar no documento. Não é, rebaixei meu veículo. Não, o cara fala, rebaixei o veículo. E não vai ao Detran. Aí quando ele é flagrado numa operação de trânsito, o veículo está adulterado. O veículo está adulterado. Ele adulterou o veículo, mas não consta no documento do veículo. Qualquer modificação do veículo precisa ter prévia autorização. Como que se dá essa prévia autorização? Eu pego o CSV lá no Inmetro, agendo o serviço e vou ao Detran. Aí o Detran vai autorizar essa mudança de característica, essa alteração de característica. Aí vai constar no documento dele, a alteração de característica. Lá na observação vem assim, ó, suspensão. Ele mexeu na suspensão. Tá? Aí vem até a quantidade que ele mexeu. Vem lá na observação assim, ó, veículo blindado. Vem também, veículo blindado. Tá? Qualquer alteração no veículo, CSV. Isso é o Certificado de Segurança Veicular. Olha que interessante aqui, ó. 115. O veículo será identificado externamente. O VIN identifica internamente. Agora eu quero uma identificação externa, por meio de placa dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura. Aí você vai falar, mas o lacre caiu por terra. Se cair esse artigo 115, você vai dizer que isso está certo. Qual é a regra? Veículo será identificado externamente por meio de placa dianteira e traseira. Isso é a regra. Sendo esta qual? A traseira. Dianteira e traseira. Esta que está mais perto, traseira. Lacrada em sua estrutura. Aí você pode fazer uma observação. Primeiro, veículos de 2 ou 3 rodas.
estão dispensados da placa dianteira. Tranquilo? Qual é a regra? Dianteira e veículos de 2 ou 3 rodas estão liberados, estão desobrigados da placa dianteira. E quanto ao lacre, existe um outro artiguinho aí que vocês vão ler, um parágrafo, que vai dizer que se a placa possuir, QR Code, né? Aquele, eles chamam de outra situação aí, se possuir mecanismo que possa identificar as características do veículo, ele está desobrigado também do lacre. Tranquilo? É por isso que o lacre caiu. As placas de Mercosul, as placas novas, elas possuem esse mecanismo de identificação, que é o QR Code ali. Quando você escaneia o QR Code, já vem todas as características do veículo. Então nesse caso eu posso dispensar do lacre. Tranquilo? Mas qual é a regra? Se vier na sua prova que tem que ter lacre, está certo ou errado? Mas o lacre não tinha alguma informação? O lacre tinha um número do lacre. E esse lacre, em tese, você só conseguia retirar se você violasse, se você quebrasse, estragasse. Aí vem os 71 e descobre um jeito de abrir o lacre. É que o lacre era para não ser rompido, mas eles arrumaram um jeito lá que eles conseguem violar o lacre. Tá? Mas o lacre foi feito para isso. Por quê? Não é, tem carros ainda com esse lacre que não é obrigatório trocar, você troca voluntariamente. Sim. Numa resolução dessa. Assim, A da PIV é a resolução da placa. É porque quando essa resolução veio, ela dizia que os veículos que a placa antiga, né, que a placa antiga, teria validade até 2024, 2025, alguma coisa assim. Depois caiu. Depois a nova, a inovação diz que hoje, como que está hoje? Diz que os veículos que possuem a placa antiga, que não é a PIV, né, não é a placa Mercosul, quem possui a placa antiga vai morrer com essa placa. Esse veículo ele vai se acabar com essa placa. Ele pode ser dado baixa com essa placa, desde que o indivíduo não faça algum serviço. Fez uma troca de município, aí ele precisa trocar a placa. Por quê? Porque a placa antiga, ela vinha com o município. A placa antiga, tudo tem motivo. A placa antiga, ela tinha a tarjeta e o lacre. O lacre pegava ali junto com a tarjeta. Então não tinha como arrancar a tarjeta. E aí, por isso, se o cara fizer uma troca de município, eu mudando o município, eu não posso ostentar a placa Araruama, se eu mudei o município para Cabo Frio. A nova placa não vem mais identificando o município. Mas se você escanear o QR Code, vai aparecer. Esse veículo é do Rio de Janeiro, esse veículo é de tal lugar. Beleza? Então, alguns serviços, eles vão demandar a troca de placa. Troca de município, transferência de jurisdição, muda o estado, vários outros, alteração de característica, vários outros. Se emitir um novo CRV, lá tem várias situações que o cara vai ter que trocar placa. Transferência de propriedade, precisa trocar placa? Não. Transferência de propriedade não precisa. Desde que seja no mesmo município. Desde que não haja troca de... Isso aí. Se não houver troca de município, que aí já não seria transferência de propriedade, seria troca de município com transferência de propriedade. Aí já é outro serviço. Tranquilo? Beleza? Tranquilo? É só transferência de propriedade, não precisa mudar a placa. Tá? Legal? Perdi uma das placas. Vou lá colocar vou lá pedir uma placa. Não, você não vai pedir uma, você vai ter que pedir duas. Porque você perdeu uma e da velha não faz mais. Então você vai ter que trocar as duas. É o serviço de mudança de placa única que a gente chama. Serviço de mudança de placa única. Beleza, todo mundo está entendendo isso aí? Tranquilo? Mas a regra ainda aqui no CTB é que ela será lacrada na estrutura do veículo. Beleza? Mas lá na frente vai dizer isso que eu falei para vocês, se tiver que repor. Aí lá, aí que está dizendo, os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do... Isso aí.
Existe um serviço no Detran, que vocês precisam saber, chamado baixa de veículo. Existe o serviço de baixa de gravame e o serviço de baixa de... A galera paga tudo errado direto. Ele olha lá, baixa. Aí quando chega no Detran, pagou tudo de baixa de veículo. Você está dando baixa no seu veículo? Não, era para dar baixa no financiamento. Então o Duda não é de baixa de veículo, é o Duda de baixa de financiamento, baixa de gravame. Existem dois serviços, baixa de gravame. Você comprou o veículo financiado, quando você quita o financiamento do veículo, você vai ao Detran com o Duda de baixa e vai fazer o quê? Baixa de financiamento. Isso aí. Agora eu não quero mais esse veículo. Esse veículo está todo acabado, está destruído. O que eu quero fazer com ele? Baixa de veículo. Aí quando você faz a baixa do veículo, você vai ao Detran, nós vamos estudar essa resolução, e você leva as placas. Aí você está autorizado a suprimir as placas do veículo, porque você precisa levar essas placas até o Detran. O Detran recolhe as placas, o recorte do chassi. E o recorte do chassi. Você corta, você mete a esmerilhadeira lá, a maquita, corta no lugar onde está o chassi, e você leva esse recorte de chassi ao Detran. E aí você está fazendo o quê? A baixa do veículo. Essas placas, elas não podem ser aproveitadas. Essa alfanumérica, né? Essa alfanumérica não pode ser aproveitada no outro veículo. Morre com o veículo. É isso que está escrito aqui. Lembrem-se disso, isso cai em prova. Seria o CPF do veículo, né? É isso aí, morre com o veículo. São individualizados. Sendo vedado em reaproveitamento. Aí aqui vai falar, ó, as placas cor verde e amarelo, tá? Marca isso aí no seu CTB. Para que são as placas verde com amarelo? Somente para veículos de representação pessoal do presidente, do vice-presidente, da República, dos presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados do presidente, do deputado do presidente, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Estado, do advogado-geral da União e do procurador-geral da República. Isso aí. Tem que decorar isso aí, você ficar em prova direto. Mas esses veículos não são de pessoais, não, né? Só quando eles tiverem a serviço? Esses veículos são os veículos Não é de representação pessoal do presidente. Veículo de representação pessoal do presidente. É o que está escrito aí. É isso que você vai decorar. Ah, que veículo é esse? Sei lá. Todos os carros dele podem ser com essa placa? Não são todos os carros, são os veículos que vai ganhar na prova. Isso aqui, ó, veículo de representação pessoal. Aí se ele pode ter mais de um, eu não sei o que o CTB não fala. Tá bom? O veículo de representação pessoal. Aí você vem nesse aqui, ó. De todos os poderes. Quais são os poderes que a gente tem? Executivo, legislativo e... nós temos 513 deputados. Dá para botar para todo mundo? Não, vou botar só para o presidente. Então é para o presidente e vice da onde? Presidente e vice da República. Mas quem? Presidente do Senado Federal. Aí já não é presidente e vice, é? Não. Agora é só presidente. Aqui agora é presidente. Do Senado. Senado da Câmara, né? É. Então você bota assim, o presidente do... Bota o Senado da Câmara, que é do Congresso, fica difícil. Porque não é o presidente do Congresso. Mas eu quero que vocês entendam que é o presidente dos três poderes. Todo mundo concorda? É o presidente da República, do Poder Executivo. É o presidente do Senado e da Câmara, que é do Legislativo. É o presidente do Poder Judiciário, que é o presidente do STF. E todos os ministros do Estado. Do STF também. Todos os ministros do STF? Aqui, ó, o presidente e dos ministros do STF. Ah, beleza. Então, o presidente do STF hoje E os de ministros. e os ministros do STF. Beleza. Mas agora, os ministros de Estado. Aí quem é equiparado aos ministros de Estado? Quem é equiparado aos ministros de Estado? O AGU e o AGU. O AGU, ele não é ministro de Estado, mas ele é equiparado ao ministro de Estado. O AGU, o Advogado-Geral da União, não está aí? O AGU. E o PGR. O PGR é o chefe de onde? É o chefe do MP.
É o chefe do MP, o PGR, Procurador-Geral da República, não está aí? São esses caras aqui, tem mais alguém? São esses caras do mais alto escalão. Ah, governador, não, governador não usa verde e amarelo, governador não pode. Vai ter uma placa especial para o governador. Vai ter uma placa especial para o presidente do TJ. Tem. Eu quero que vocês entendam que esses caras aqui são os caras do mais alto escalão. Ministros do STF, como são 11, eles colocaram todos. E porque de 2 em 2 anos muda a presidência do STF. Então ele já coloca os 11. Beleza? Agora, deputado tem 1 milhão de deputados. Então vamos fazer o seguinte: só o presidente do Senado e o presidente da Câmara que vai usar o verde e amarelo. Aquele monte de deputado não vai usar, aquele monte de senador não vai usar. Beleza? Então, mais alto escalão é do executivo: presidente, vice-presidente da República e os ministros do Estado. Ministro da Educação, aqueles ministros lá. STF, todos. O AGU e o PGR. Tranquilo? O advogado-geral da União e o procurador-geral da República. Tem que decorar isso aqui. Esses caras vão usar verde e amarelo. E a letra é dourada também. As placas com as cores verde e amarelo nacional serão usadas somente pelos veículos de total. Dourado? Com dourado é Não, verde e amarelo, Na né? foto tem, na foto da placa. Metade... Não, esquece a pilha agora, não vamos estudar isso agora não. Esquece agora não. Não, pesquisei no Google. Aí tinha a foto da placa, é metade assim, verde, metade Isso, mas amarelo. toma cuidado que pode ser a placa antiga também. Calma, vamos sem crise. Estamos no CT. O que o CTB diz? Verde e... Eu vou falar que tem dourado? Não. Se caiu o CTB, eu não vou falar nada de dourado. Ele está dizendo que o verde e o amarelo somente para esses caras aqui. É isso que eu estou trabalhando. Esquece, depois nós vamos trabalhar a placa. Rafa, verde e amarelo, só quem pode usar? Só esses caras aqui. Grava isso. Tranquilo. Agora ele vai falar aqui, ó. Agora vem o mais baixo escalão. Agora quem são os caras? Eu gravei já isso aqui, tá, gente? Isso cai em prova. Os veículos de representação dos presidentes dos tribunais federais, governador, prefeito, secretário, presidente da ALERJ, Câmara, presidente do tribunal estadual, TJ, né? E o chefe do MP também dos estados, e oficiais generais das Forças Armadas terão placas especiais, de acordo com o modelo estabelecido pelo CONTRAN. Aí aqui ele não fala qual tipo de placa, ele só fala que terão placas especiais. Eu sei que existe essa placa preto com dourado, existem várias placas aí, mas aí a gente vai trabalhar depois isso aí, tá bom? Esse também decora? Esse também decora. Os caras que poderão ter placas isso aqui é o baixo escalão. Pode inverter. Eles podem inverter. Pode inverter. Aí você tem que lembrar do alto escalão e do baixo escalão. Presidente de tribunal. Aí aqui ele juntou todo mundo com placas especiais, né? Presidente do tribunal. Quem é o equivalente ao presidente do TJ? No executivo? Governador. E no legislativo? Presidente da LERJ. E no MP? O PGJ, o Procurador-Geral de Justiça. Está vendo? Todo mundo alinhadinho? Então, em âmbito estadual, esses governadores, presidentes disso, daquilo, em âmbito estadual. No âmbito municipal, prefeito, presidente da Câmara, não são todos os vereadores, só o presidente da Câmara, os secretários municipais. Aqui uma simetria, esses poderão usar placas eu preciso decorar isso aí. Beleza? Presidente de Tribunal Federal, presidente do TRF2, está junto com o governador, não está? Está junto com o governador. Tranquilo? Presidente do STJ, está aqui? Não. Presidente do STM, dos tribunais lá, do STJ, também não está lá no de cima. Lá no de cima estava o presidente e ministro do ST. Ele vai botar do STJ para sacanear vocês. Eles adoram fazer isso. Tranquilo? Vamos lá, parágrafo 4º. O cara falou isso comigo lá, eu disse para ele e ele falou que eu estava errado, mas eu não estava errado, eu mostrei para ele no CTB. Olha aqui, os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria ou a executar trabalho de construção ou pavimentação, registro na repartição competente. Precisa ter placa?
Não precisa emplacar. Tá bom? Vai ter um registro lá só. Se transitar em via pública, né? Se não transitar, não precisa de registro em lugar nenhum. Se transitar em via pública, tem que ter esse registro. Dispensados o licenciamento e o emplaca. Beleza? Eu não vou pegar uma reta escavadeira e levar ao Detran e falar assim, eu quero fazer o registro e licenciamento da reta escavadeira. Não precisa. Não precisa. Tá bom? E é óbvio que o dono não vai levar, que ele é maluco, que não quer pagar IPVA, quer pagar placa, não quer pagar nada. Tranquilo? Aí ele coloca os tratores e demais aparelhos de arrastar maquinaria agrícola, tem que gravar isso aí, tá? Então, mesmo que ele transite em via pública, ele é dispensado do licenciamento e emplacamento. Isso aí. Se eu quero transitar em via pública, o que ele tem que fazer? Registro da autoridade competente. Registro do Ministério da Agricultura, vai falar aí, registro do Ministério da Agricultura. Agora, se ele quiser andar na via pública, não quer andar na via pública, quer deixar só dentro do meu terreno, não precisa registrar em lugar nenhum. Esses maquinários, reto escavadeira, pá carregadeira, eles têm um número chamado número PIN, tá? Não é o VIN. VIN é para carro normal. Esses bichos aí, eles têm um número chamado número PIN, tá? Mas eu não sei se essa resolução vai cair para vocês, se cair a gente trabalha. É o número PIN. A nossa placa agora, Mercosul, se chama PN1, que é placa nacional única. Beleza. Vamos lá. Depois a gente vai trabalhar essa resolução aí, tá? Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada, parágrafo 7º, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário do MP que exerçam atribuição criminal poderão ter placas especiais. Tranquilo? Beleza? O que é isso aqui? Placas especiais. Essa placa especial aqui não é a placa especial que a gente estava falando para o governador, para o presidente do TJ, não é essa. Essa placa especial aqui, que pode ser até uma placa particular, em um veículo oficial. No veículo oficial, a placa deveria ser uma placa oficial. Só que ele pode estar com uma placa particular. Por quê? Porque de repente esse é um veículo da P2. Lembra da P2? Que a pessoa fala, era P2. Ele está com um veículo, uma viatura descaracterizada, que inclusive tem uma placa que não identifica corretamente aquele veículo. Essa placa, quando você joga a placa lá, essa placa não é uma placa, não vai dar. Essa placa aqui é uma placa particular, esse veículo não deveria ser do Estado, está com um policial militar. É uma placa, é como se fosse uma placa falsa. Entendeu? Entre aspas, é claro que a placa não é falsa. Ele vai comunicar isso, esse pedido, ao órgão executivo de trânsito do Estado. É como se fosse um anonimato para que não... Exatamente, isso aí é para ele. Porque ele precisa fazer investigação, ele precisa investigar. Ele não pode chegar ali com a viatura caracterizada, porque os bandidos vão sair tudo correndo. Os bandidos tudo novinho, corre que é uma beleza. Então ele vai o quê? Disfarçado. E aí ele usa uma placa especial. Mas não é uma placa especial que preto com dourado. Caraca, não é isso. É uma placa, muitas vezes, até uma placa particular. Tranquilo? Beleza? Então ele vai dizer aqui, isso se estende aos policiais, né? Aos veículos de Bahia até da área policial e aos veículos aqui, o que ele está falando, utilizado por membros do Poder Judiciário do MP. Mas são quaisquer membros? Os membros da área criminal. Pô, esse juiz condenou um indivíduo a 40 anos de cadeia. Ele precisa utilizar ali uma placa, né? Não pode ser qualquer placa. Deu para entender isso aí, gente? Tranquilo? Vamos lá. Aí ele fala aqui dos veículos artesanais, depois vocês dêem uma lida, chamados jericos. Aí aqui embaixo, eu quero que vocês leiam comigo aqui. Aqui, ó, esse aqui, ó, vai falar a mesma coisa. O parágrafo 10. Parágrafo 10, todo mundo achou? O CONTRAN estabelecerá os meios técnicos de uso obrigatório para garantir a identificação dos veículos. Certo?
Acho que o meu que cortou um pedaço. De uso obrigatório para garantir a identificação dos veículos que transitarem por rodovias e vias urbanas com cobrança de uso pelo sistema de livre passagem. Ah, tá, não cortou não, porque está aqui, ó, no 116 agora, no 116. Dá uma lida para mim, Rafa, no 116. Eu? É. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, ou aqueles sob posse dos órgãos de segurança pública, somente quando restritamente usados em serviços reservados de caráter oficial, poderão usar placas particulares obedecidos os critérios e os limites estabelecidos pela legislação que regula o uso do veículo oficial. Beleza? Então, olha só. Membros do MP e do Judiciário da esfera criminal podem usar placas e os veículos reservados policiais podem usar placas particulares. Beleza? Tranquilo? Se o nosso aluno Felipe estivesse aqui, ele está conduzindo agora uma viatura com uma placa particular. Aí eu falei com ele, trocou de carro? Ele falou, não, é da delegacia. Eu falei, placa particular. São veículos que muitas vezes o juiz declara perdidos em favor do Estado. Por quê? O indivíduo foi condenado por tráfico de drogas, quer dizer, aquilo ali foi um bem oriundo do tráfico de drogas. E aí, o juiz declara o perdimento em favor do próprio Estado. Aí está lá na delegacia. Beleza? Tranquilo? E aí esse veículo ele pode acabar ostentando uma placa particular, porque é um veículo reservado. Tranquilo, beleza? Mas ele tem algum código aí na prova de senador que ele é particular, mas ele pode ser particular e pode ser especial. Não, a placa dele vai ser igual ao do teu carro. Ele está registrado como particular. É especial, mas ele vai estar registrado como particular. Não, é especial não, oficial que você está falando. É isso? Não, Ele não é um veículo especial. Ele é um veículo comum. Por exemplo, um Celta foi perdido em favor do Estado, da delegacia da 118DP. Esse veículo ele vai ser registrado com placa particular. A placa é da categoria não é da categoria Por isso que eu estudei, antes de falar de placa, eu falei, vamos atrelar cada categoria às suas devidas placas, porque as placas são diferentes. Se ele fosse da categoria particular, qual seria a placa que ele deveria ostentar? Azul. Se fosse particular, azul e letras pretas. Só que ele não está com essa placa. Ele está com essa placa. Mas é oficial, caramba. Aí deu confusão. Não, é porque é um veículo de caráter reservado. Qual a placa que ele deveria ter? Qual é a cor da placa? Qual a cor da letra? Se ele estivesse ostentando a placa oficial. Azul, letra azul. Deveria estar com a letra azul, porque ele é oficial. Só que como é de caráter reservado, o Detran autoriza ele colocar uma placa com letra preta. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí? Esse é o caráter reservado. Esse aqui é o que eu falei com vocês, gente. O parágrafo 9. Dá uma lida aí, Rafa, no parágrafo 9, antes do 116. É isso que eu ia te falar. As placas que possuírem tecnologia que permite a identificação do veículo ao qual estão atrelados são dispensadas da utilização do lacre previsto no CAPT na forma a ser regulamentada pelo CONTUR. Beleza? Tranquilo? O veículo precisa possuir essa tecnologia, não fala qual é, mas é aquele QR Code. Né? Beleza, Hélio? Está comigo? 21 anos. Agora eu quero ir com vocês no artigo 120. Esse artigo, depois vocês dão uma lida, tá, gente? Tudo.
Mas o 120 eu preciso pontuar com vocês, porque a gente vai fazendo, nós vamos fazendo aquelas observações. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito. Ele está falando do registro, né? No município de domicílio. No município de domicílio. E aí ele vai trazer mais algumas coisas aí. Vai dizer assim, ó, os órgãos executivos de trânsito somente serão, dos estados, somente registrarão veículos oficiais de propriedade da administração direta de qualquer um dos poderes com indicação expressa por pinturas nas portas do nome, sigla ou logotipo do órgão. Beleza. Excetuando-se os veículos de representação e os previstos no subseção de parágrafo 2º. O dispositivo neste artigo não se aplica ao veículo de uso BR. O que acontece? Aqui nós estamos falando de registro de veículo. O que é o registro do veículo? É o que a gente chama de primeira licença. A primeira licença, o primeiro CRV que será emitido. Quando eu falo em registro, eu falo de CRV, Certificado de Registro de Veículo. Quando eu falo em licenciamento, eu falo CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Quando o veículo é zero, eu vou fazer o que a gente chama de primeira licença. A primeira licença é o primeiro registro do veículo. Quando eu faço esse primeiro registro do veículo, junto ao órgão executivo de trânsito do Estado, o DETRAN, ao mesmo tempo, emite-se o primeiro registro do veículo e o primeiro licenciamento. São situações concomitantes. Tranquilo? Primeira vez que é registrado o veículo, emite-se o CRV e o CRLV. Antigamente, quando era o verdinho, que todos conhecem, quando era o verdinho, emitia-se dois documentos separados. Emitia o CRV e o CRLV, separados, em documentos distintos. Porque atrás do CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, vinha a ATPV, que era o compra e venda. A gente chamava de compra e venda. O CRV vinha na frente, naquela parte verde, e atrás vinha um troço branco, nome, não sei o que. Aquilo ali era a autorização para a transferência de veículo, ATPV. Autorização para transferência de propriedade de veículo, ATPV. Era assim que vinha. Só que todo mundo chamava aquilo de compra e venda. Mas aquilo não era só o compra e venda. Aquilo era o CRV na frente e atrás a ATPV. Beleza. E vinha um outro documento que era o CRLV, que era o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Eles vinham separados. Com a nova resolução 809, eles juntaram esses dois documentos. Eles deixaram de existir os dois? Não. Agora eu tenho o chamado CRLVE, que é o Certificado de Registro e Licenciamento Eletrônico. Esse é de eletrônico. É um documento digital, CRLV digital que chama. Mas na verdade ele é eletrônico. Por que ele é eletrônico? Porque ele pode, eu posso falar que ele é digital, porque ele também pode ser impresso. Só que não no verdinho. Aí os idosos chegam no Detran e ficam arrasados. Caramba, deu uma xerox. Uma folha. Papel branco. Estão me cobrando a bala. Começa aquela. Mas me cobraram a taxa para emitir antes. Esquece isso. Agora é um documento branco que o Detran nem queria dar mais esse branco. Nem o branco queriam dar. Aí veio a resolução dizendo, porque o CTB já dizia, o proprietário ele poderá optar pelo documento digital ou impresso. Então, o órgão de trânsito ele tem a obrigação de imprimir, ainda que seja em papel A4. Ele é impresso em papel A4. Mas ali está o CRLVE. Dentro desse CRLVE, eu tenho várias numerações e todas caem prova. Eu tenho dentro do CRLVE, são quantos documentos? São? Dois.
Dentro desse... É isso? Ah, isso aí. Eu tenho o CRV e o qual é o outro? Ela chama de CLA. CLA. Mas pode ser CRLV também. Mas eu vou botar aqui CLA. Certificado de Licenciamento Anual. Beleza? Se eu falar CLA, eu estou falando de Certificado de Licenciamento Anual. Eu preciso conhecer esse livro. CRV, Certificado de Registro de Veículo. CLA, Certificado de Licenciamento. Vamos pegar os dois e vamos juntar. Juntamos onde? No CRLV. Dentro desse CRLV, eu tenho o número do CRV. Esse é desse não, para cima é minúsculo. É um Ezinho minúsculo, mas eu botei maiúsculo, tá? Mas é um Ezinho minúsculo. Eu ia colocar esse Ezinho minúsculo também, que ele é legal. Tá bom? Mas o E maiúsculo aqui não vai ter diferença nenhuma, mas é um Ezinho minúsculo. Porque é um Ezinho de eletrônico. E é porque tem um hífenzinho também. Eu tenho o número do CRV. E eu tenho o código de segurança. Eu vou ter essa informação para vocês. De segurança do CRV. Vocês foram ao Detran recentemente? Se vocês forem, eles vão te dar 2 folhinhas. Rafael, acho que foi. São 2 folhinhas. Esse código de segurança do CRV, ele vem na segunda folhinha. Que é a segunda folhinha que tem que guardar e que perde. Aí quando o cara perde essa segunda folhinha, ele tem que pedir uma segunda via do CRV. Aí tem que pagar um Duda também. Aí tem que pagar um Duda. Esse papel A4 é cara dessa. Esse papel A4 custa R$200 esse papel A4. Inclusive gera-se um novo código de segurança. Gera um novo código de segurança. Com certeza, um novo código de segurança. Mas é a segunda via do CRV. Não é a segunda. Hoje parece que tem um serviço, antigamente não tinha, mas agora acho que eles conseguem emitir segunda via só do código de segurança. Só do código. Antes não conseguia, agora consegue. Antes você tinha que fazer uma segunda via do CRV. Tá? Aí mudava tudo. Agora você consegue pegar uma segunda via só do código de segurança. Se você pega uma via, olha a diferença. Se eu faço uma segunda via do CRV, pode ser que esse novo CRV mude o número. Porque ele emite um novo CRV. Aí vai mudar o número do CRV. Agora, quando eu pego só a segunda via do código de segurança, não precisa mudar o número do CRV. Dá menos trabalho. Tranquilo? Beleza? Então eu tenho o número do CRV, eu tenho o código de segurança do CRV. E eu tenho o número do CLA. Eu tinha, antigamente, o código de segurança do CRLV também, do CLA. Só que agora, como juntou num documento só, esse código de segurança do CLA não tem mais. Porque antigamente, lembra que eu falei, eram 2 documentos distintos. Aí eu precisava do código de segurança para um e para o outro. Agora eu só tenho o código de segurança do CRV. O código de segurança, você vai lembrar, são 11. Eu falei isso aqui, né? Eu sempre falei isso aqui até na chamada. Eu falei, como vocês vão saber? Tem que ler. Isso aqui é legislação, é leitura. 11 dígitos. O número do CLA, quando falar em número, 12 dígitos. 12 dígitos. Falou assim, número do CRV, quantos dígitos? 12. Código de segurança? 11. Falou em número? Quantos? 12? Se eu falar assim, número do Renavan. Número do Renavan? 12. Número é 12. Falou em número? É sempre 12. 12. Falou em código? É assim que eu vou gravar. Isso aqui é mnemônico. Eu anotei no meu que o Renavan tem 11 dias. 11 dias. Código de Abre a sua carteira digital. Tem veículo no seu nome. Quanto a quantidade de dígitos do número do Renavan, porque isso pode cair em prova. Se você quiser, estou muito cansado. Pega um documento de carro e fica olhando. Tem esse dígito aqui. Vai ficar contando. Né? É só meditando. Pega a habilitação. A habilitação não falta numeração. Tem número de tudo na habilitação. Deixa eu até contar aqui, porque agora a Bruna me colocou em
Da onde que eu tirei então? É que não foi boa, né? Devo ter contado errado. Deixa eu abrir o CRLV aqui. O código Renavan meu tá lotado. É, porque eu agora contei uma agora que tem 11, mas tem uns que tem 12. Ai, nada. Eu tô doida assim também, não, viu? Onze dígitos. Tá? Você teria errado na prova, também. Trazer essa Coloque prova. aqui, gente, 11 dígitos, tá? Mas eu tinha contado que tinha 12. Mas coloca 11 aí que eu só achei 11. Tá bom? Número do Renavan, 11. Ah, ficou bom porque ficou pares agora, né? 12, 12, 11, 11. Ficou até mais bonitinho. Dá uma contada de novo, né? Pra ver se tá certinho. Dá uma olhada. Não. Dá uma olhada aí, Rafa, no seu aí. Esse daqui. Esse tem 11, tem 12. Conta aí porque o professor também seguiu. Então, porque o meu tá. Deixa ela abrir ali. Aqui eu tô vendo no documento, aqui você tinha falado agora do tipo. Tipo, Onze, espécie, não entendeu? conhece. Então você não bota o número do Renavan, não. Você bota assim, o código Renavan. Isso. Legal. Bota código aí, vai ficar legal. Tudo que é código tem. 11. Isso aí. A gente tem que criar mecanismos, tá? Código. Vê se está código ou número Renavan aí no Código documento. Renavan. Não, mesmo é código. No anexo. No anexo é código Renavan. Ah, código Renavan. Por isso que eu confundi, porque eu botei número Renavan, tá vendo? Meu mnemônio estava certo. É o macete. Código Renavan. 11. Tudo que é código tem? 11. Tudo que é número tem? Isso aí. Grava isso aí. Beleza? Tomara que caia. Todo mundo vai errar. Ninguém fica contando número. Não, Isso a cai. gente vai acertar, a gente vai acertar. Quem me ensinou a ficar contando isso aqui foi Matosão. Aí caiu na prova, acertou. Ele ficava, Crespo, tem esse número, tá? Você tem que contar, são 11 dígitos, tem um dígito verificador. Era chata mesmo, você decorava tudo. Porque se tu decorar tudo, tu vai ficar entre os primeiros. Porque ninguém decora. Depois fica de vagabundagem, fica por preguiça. Né? Professor, pode ser que não caia isso aqui. É claro que pode, né? Pode ser que não caia. Você vai ficar contando com isso? Pode que eu não vou estudar complemento nominal, não. Pode ser que não caia. Ai, orações subordinadas, vou estudar, não. Acho que não vai cair, não. Isso aqui é melhor tu montar uma tenda ali. Se você quiser fazendo previsões, monta uma tenda para ganhar dinheiro com isso. Ó, tô achando que semana que vem vai acontecer uma coisa boa na tua vida. Aí tu começa a fazer a especulação. Monta uma tenda, vamos ler mão, né? Eu não posso fazer essas especulações aqui. Eu não tenho esse talento, senão eu estaria ganhando dinheiro ali como Baba Morixá, né? Estaria ali jogando búzios. Eu não tenho esse talento. Então eu preciso o quê? Eu preciso dominar toda a matéria. Tranquilo? Então o que aconteceu? Juntou os dois. Quando eu falo em CRLVE, eu tenho esse documento único. Agora é documento único. E a ATPV foi para onde? A ATPV sumiu. Pô, agora eu não tenho mais aquele recibo em casa, adorava. Você vai reclamar isso também. Pô, o documento ficava em casa, agora eu tenho que ir ao Detran pegar, que absurdo. Agora existe não a ATPV, existe a ATPV. É a autorização para transferência de propriedade de veículo eletrônica. Beleza? E essa ATPVE, quando eu quero, agora ela não fica mais comigo. Eu vou ter que ir ao Detran, agendar e pegar essa ATPVE, não paga dúvida, olha que legal. Não paga dúvida, olha que legal. Beleza. Ou eu agendo, vou ao Detran e pego, ou eu faço isso de forma eletrônica. Mas para que eu possa fazer de forma eletrônica, eu preciso ter a minha senha Gov, porque aí eu vou assinar eletronicamente. Ambos, os dois tendo senha Gov para assinar eletronicamente, essa transação ela pode ser feita toda de forma eletrônica. O cara não tem. Não tem, eu imprimo a ATPVE, eles assinam, o comprador e vendedor vão assinar e levam a cartório. Então faz um reconhecimento no cartório, porque o indivíduo não tem assinatura eletrônica. É assim que funciona a ATPVE. O esquema da segurança, né? Eu faço transferência para pagar o carro, ou eu não faço, será que ele vai transferir o carro? Então é melhor ir lá e fazer. Melhor ir lá e fazer, tem essa situação aí, tá bom?
Beleza, gente? Tranquilo? Todo mundo entendeu aí? CRV, CRLVE. Registrado o veículo, expedir-se-á CRV em meio físico ou a escolha do... Tem que marcar isso aí, a escolha do proprietário, de acordo com os modelos. Onde você está? Onde você está? No 121. Ah, tá, eu estou lá embaixo. Então quem escolhe? Proprietário. Proprietário. Qual o documento exigido para a primeira licença? Nota fiscal. Está escrito aqui, beleza? Nota fiscal. Tá? Para a primeira licença, nota fiscal. Esse 123, para a gente finalizar nossa aula aqui no 123. Esse aqui é de suma importância. Isso aqui para Detran é o que mais cai, porque é o nosso trabalho lá, né? Embora seja feito por terceirizados, mas é um trabalho do Detran esse aqui. O 123, marca esse aí na tábua do seu coração. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo. Novo CR? Quando? Quando que eu emito um novo CRV? Transferência de? Propriedade. Novo CRV, novo número de CRV. Novo CRV, transferência de propriedade. Qual outro? Município. Mudou de município? Sim. Mudou de endereço? Não. Não, sim. Sim, mas mudou o município. Mudou somente de endereço? Não. Mudou somente de endereço dentro do município? Toma cuidado, que a banca pode colocar essa arma aqui. Mudou de endereço dentro do município, eu tenho que... é outro CRV? Não. Basta ir ao Detran e comunicar ao Detran. Tranquilo? Comunica ao Detran, mudei de endereço. Não precisa emitir novo. Novo é só quando muda de município. Essa é a segunda situação. Terceira, alteração de... Características. Mudou cor, alterou combustível, colocou gás, baixou suspensão, qualquer coisa desse tipo. Mudou categoria. Tem aí? Mudou categoria? Mudança de categoria. Mudança de categoria. Alteração de característica e mudança de categoria. Isso. No caso de transferência de propriedade, o prazo é de quanto? 30 dias. Grava isso aí. Deixar de efetuar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias. Infração? 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 Médio? Grave. Grave? Infração grave. Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias. Infração? Grave. Consulte aí. É porque eu acho que eu tinha feito também. Vê esse cálculo para média, esse cálculo para média. Vocês nunca mais vão esquecer. Vê esse cálculo para média. Eu estou gostando de impressão. Vê esse cálculo para média. Deixar de efetuar, tá? Você começa assim, deixar de efetuar no prazo de 30 dias. Deixar de passar, deixar de deletar, deixar de passar. Média. Em 2020 mudou para média, tá? Ai, cara, tinha acertado no chute, hein? Isso aí. Olha que legal. Era grave e mudou para... O professor tem que se atualizar, senão tá bom. Tranquilo, infração média, tá, gente? A gente já vai trabalhando algumas infrações que são muito importantes. Rafa, ele tem, a partir da data que está no recibo, ele tem 30 dias. Se ele ultrapassa 30 dias de infração, que era grave, agora é essa que vocês não vão errar. É deixar de efetuar o primeiro, por favor? Deixar de efetuar o registro, né? O registro. Isso. Média. Mas é só no caso de transferência de propriedade, né? Isso tem 30 dias. Eu comprei o veículo, preenchi o recibo. 30 dias para agendar o serviço e eu Detran. Beleza?
E aí, vai cair isso em prova porque não está em CDB. Mas conta a parte da data do agendamento. Mas 30 Eu tenho que agendar antes dos 30. O Detran só tem vaga para daqui a 60 dias. Problema do Detran. Eu agendei antes dos 30, conta o dia do agendamento. Eu entrei hoje no site do Detran, hoje é o 29º dia. Beleza. Tranquilo? Legal? Eu adoro acertar a questão assim. Isso é uma dica. Fala, porque você diz que eu não estou estudando. Muito bem, parabéns. Acertou aí. Porque era grave, tá? Você viu que houve mudança. Que mudou, É porque aí a minha mente está no registro, né? Tem coisas que é difícil mudar, porque eu gravei. Tem coisas que vem escrito na frente ali, né? Redação. Se você me perguntar quanto é a infração leve, eu vou falar 53 e 20. É o que está gravado no meu HD. Eu já sei que mudou hoje, não é mais 53 É e 20. 83 e 38. Mas pô, olha a redação anterior, era 53 e... Vai cair na sua prova 53 e 20, porque era o valor de... Não posso fazer nada, isso aí o HD não quer apagar. Beleza? Vamos lá, gente, já passou um pouquinho, mas dá pra gente finalizar assim rapidinho. Vamos lá, Evelyn, foco total. Foi. Tá acabando a bateria, 5%. No caso de transferência de propriedade, o proprietário comunicará o novo endereço no prazo de 30 dias também, né? No caso de transferência e no caso de mudança de... Tem um prazo de 60 que eu quero ver com vocês aqui. A transferência poderá ser integralmente por meio eletrônico, tá, gente? Grava isso aí. Aonde você falou esse negócio de eletrônico? Também não, porque eu achei que 30 de maneira não você não vai operação. Pensando no sistema será que no nome E aí, porque eu já não sei mais onde está, não. Também não achei não. Aqui, tá. O parágrafo 4º, tá? O parágrafo 4º, isso aí. Eu achei sempre Mas não tem parágrafo 4º. Tem. Parágrafo 3. Parágrafo 4º do 123. É a cobrinha, cadê a cobrinha? O meu para no 3. É, o meu também. Para um 3? Não, Tá desatualizado. Aqui. O meu também, amigo. Foi desatualizado, esse foi o CTB que você botou. O nosso O que está escrito no seu quarto? Sim, é porque O quarto foi acontece, ó. revogado, não foi? Não teve um que foi revogado? Vamos lá. Pela 15.153 de 2025. Ah, não, então foi em 25. Porque esse aqui é livro novíssimo. O professor não pode andar com material desatualizado. A gente Tá tinha bom? aqui. A gente tá. Já está com material desatualizado. Já vou ter que mandar material novo para vocês. Mas O seu tem o parágrafo 4º? O seu tem o parágrafo 4º. a gente viu antes, entendeu? Ele o nosso eu peguei agora. É porque você tinha feito um drive pra gente, depois você fez Não, outro a gente drive pra desatualizou. turma. A gente Tem que atualizar, mas a lei que mudou agora, eu vou atualizar. Como que eu vou atualizar antes da lei? Não consigo. Aí eu não consigo. Vamos lá, gente, vamos lá. Esse daqui eu peguei desde 2025. Coloca aí, faz um OBS. Vou Não precisa imprimir outro, coloca um OBS. Pode ser por meio Aí, Rafael. 100% eletrônico. Pode Jéssica, o ser, seu aí está atualizado? pode ser por meio 100% eletrônico? A transferência de propriedade poderá ser realizada integralmente por meio eletrônico. Isso aí. Depois tu pega essa visão aí. E eu vou ter que então imprimir um novo, porque talvez tenha outras coisas que a gente não saiba, né? Vamos lá, no 124, rapidinho. Vê se tem o 124 aí. O estudante lê tudo que eu já escrevi. Gente, marca o 124, é muito importante. Para emissão de novo CRV, quais os documentos que vão ser exigidos? CRV anterior. Esse aqui já não é mais a primeira licença. Que está exigindo o CRV anterior, isso aqui não é a primeira licença. Isso aqui já é para emissão de um novo CRV. O que vai exigir? O CRV antigo, certo? O CRLV, o CLA, o comprovante de transferência de propriedade, que é o quê? A ATPVE, correto? CSV, quando houver o quê? Alteração de característica. Aí, comprovante de procedência, trocou o motor, alguma coisa assim, tá bom?
Aí se o veículo for de fora, tem que ter autorização do Ministério das Relações Exteriores, está dizendo aí. E aí é no 7 está o quê? Certidão negativa de roubo. Isso aí não tem como o cara pegar. Isso aí já está lá no sistema. Porque aí mesmo vai falar, né? Você não precisa levar isso aí não, tá? Não vai ficar procurando isso lá na delegacia. Poderia ser substituído por informações do Renavan. Isso, pode ser substituído por informação do... Aí o Renavan já tem lá. Sem roubo e furto na BIM. Fica escrito lá, sem roubo e furto. Tá? Se tiver roubo e furto, vai estar lá. Se roubo e furto na BIM. Apita, fica piscando. Comprovante de quitação dos débitos. O veículo só se considera o veículo registrado e licenciado se todos os débitos estiverem quitados. Vocês vão ver aí assim, ó, vide ADI não sei o que, a ação direta de constitucionalidade. Porque alguns estados estavam licenciando o veículo com débito. O Rio de Janeiro fez isso, fez ou não fez?